noite. Acabou caindo aqui a operação aqui, não consegui continuar, fui colocar o microfone e aí a operação caiu. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui fazendo um check-up de áudio e já vamos começar o nosso assunto em breve. Isso é bom porque aí o pessoal já vai entrando, já vem ambientando. Vamos aproveitando isso. A gente vai discutir qualquer assunto. Muito bem. Estamos ao vivo. Só mais alguns instantes e já vamos iniciar a nossa live. Aí você deve estar pensando: nossa, mas não tem ninguém. Então, a verdade é que aqui a gente trabalha só com orgânico, tá, pessoal? Estamos ao vivo. Beleza, já testei o meu áudio, tá funcionando. Mais alguns instantes e já vamos iniciar a nossa live. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Vamos iniciar. Bom, pessoal, eu soltei aí durante o dia a live, meio no improviso, uma chamada para a live, onde eu dizia que o importante é você improvisar, né? O importante é você estar preparado para os tropeços que você vai ter. A nossa livecast chama livecast por quê? Pelo fato de normalmente eu debater com mais uma pessoa a livecast, né? E os imprevistos acontecem, né? Então, como os imprevistos acontecem, a gente tem que estar preparado. Então, o que normalmente algumas pessoas fariam? Bom, manda um comunicado por problemas técnicos, por alguma situação A ou B, não importa, a pessoa simplesmente ela não faria a live, né? Então, livecast é onde a gente debate assunto com empreendedores. Na próxima quinta-feira, que é o nosso dia da live, então nossas lives são terças e quintas, nós já temos um convidado confirmado. O que é legal? Ele é um intraempreendedor, né, para também dar uma visão para você que é intraempreendedor, que é muito bacana. Então, eu pedi que ele levantasse alguns cases que ele fez no trabalho, alguns gargalos que ele possa ter no trabalho dele, e que ele fez mudanças, ou que, mesmo que não for no setor dele, que ele possa exemplificar de outros setores ou departamentos, por assim dizer, para trocar essa experiência. Porque às vezes as pessoas ficam perguntando: poxa, será que só fala de empreendedor, só quem está empreendendo, e quem não está empreendendo? Então a gente sempre está falando do intraempreendedor, correto? Muito bem. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, vocês lembram do nosso amigo, né, que é o macaquinho da desculpa? Ele está aqui? Vocês não sabiam? Ah, ele vem toda live, agora ele está aqui esperando vocês, ó, o macaquinho da desculpa. Então eu podia pegar o macaquinho da desculpa, pôr aqui no meu ombro, alimentar ele bastante e ele virar um King Kong. Então não tem. Aí outros perguntam: ah, poxa vida, número de pessoas assistindo ao vivo, isso incomoda? Bom, eu penso, e isso serve de exemplo para você que vai ver isso aqui em algum momento, né? Eu penso o seguinte: tudo é aprendizado. Você, quando está trabalhando, seja um intraempreendedor ou um empreendedor, tudo é aprendizado. Tudo você vai aprender de alguma forma, algo que vai te ajudar, algo que vai te evoluir. Então, essas lives que inicialmente estão sendo com poucas pessoas ao vivo, ela não tem problema algum, porque para mim, além de tudo, é um baita de um treinamento. Agora, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque quantidade não quer dizer qualidade, né? Se eu conseguir ajudar 10 pessoas e tiver no mês 10 pessoas que me assistiram, me ouviram, me acompanharam, ok. Eu já mudei e transformei 10 pessoas, né? Então não adianta você ter lá 1000 pessoas, 2000, 3000, lógico, é bacana, todo mundo, ninguém vai ser hipócrita aqui, mas a ideia é você transformar pessoas, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, você está assistindo não sei em que tempo, porque vai ficar lá liberado, ao contrário de, né, alguns lugares aí, eles te passam o conteúdo, depois tiram, vai ficar lá. Pô, você está vendo isso aí, serviu para você um pouquinho, só um pouquinho já te ajudou? Transmite para alguém, de repente alguém está precisando receber essa mensagem, essa informação, beleza?
Bom, para quem não me conhece, Marcelo Lima, da Proline Soluções, eu sou o provedor dessa operação, né? Então, estamos aqui nesse desafio, né? Qual que é o desafio? Como gerir o seu negócio? A pergunta é, quando você faz a geração do seu negócio, você, né, aqui tem cachorro, em casa tem cachorro. Quando você faz a geração do seu negócio, você tem processo? A pergunta é essa, você tem processo no teu negócio? Então a pergunta, por que eu pergunto disso? É tão redundante, pergunto, não pergunto, falo. Então é o seguinte, olha só, processo é fundamental em qualquer situação. Haja vista que se você não tiver processo, você tem muito retrabalho. Retrabalho gera, além de problemas de custo, né, que você gasta um valor que não precisa ser gasto, você tem esse problema de gasto, você tem o outro problema que seria você ter o retrabalho, fazer tudo novamente, todo o trabalho novamente, né? E você tem o time, às vezes, ele vai vendo essa situação que é desgastante e ele vai perder um pouco do ânimo disso, né? Então, o que ocorre? É importante você ter processo. Então, você perde tempo, você perde dinheiro, você perde time, você perde várias outras situações que vão acontecendo. Exemplo, você tem que despachar uma mercadoria, por exemplo, pelo correio ou pela transportadora, de alguma forma. Se você não tiver processo, você às vezes perde de fazer uma única viagem, né? Ao invés de fazer uma única viagem, faz duas, três. Bom, esqueceu isso aqui, tinha que levar esse aqui também, já estava atrasado. Normalmente o que esquece é o que está atrasado, nunca é o que está no prazo, né? Então, é importante você ter processo. Mas como eu faço processo? Pessoal, olha só, como eu disse, alguns haters aí andaram comentando da função, né, do hot dog, da inovação do hot dog. Acho que eles não entenderam ainda. Eu quero transmitir para vocês que possam trabalhar de forma simples, entende? De forma convencional. Não adianta eu trazer para vocês, olha pessoal, vamos providenciar um CRM, né, que é importante você ter um CRM para organizar todo o processo de atendimento da tua empresa, você vai ter toda a taxa de conversão, você vai ter um funil que vai te dizer o que está acontecendo, quais os leads que você está perdendo, enfim, um CRM completo, né? Aí você pode ter também um outro sistema que faz a gestão do seu estoque. Eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é fantástico. Só que alguém já pensou que você é um pequeno empreendedor, que você não tem o capital para investir nisso agora, mas você tem como prosperar sem isso também? Então a ideia é essa. Então o que é processo? Em primeiro lugar, como fazer? Pega uma planilha, o ideal é uma planilha, ao menos uma planilha de Excel, né? Ou se você tiver dificuldade, peça para alguém te ajudar, mas em último caso, faça no papel. Faça, quais são as tarefas que você tem que fazer? Sabe por que eu digo isso? Porque por mais que seja simples o que eu estou dizendo para vocês, eu vi muitas vezes, eu vou falar algum exemplo aqui. Vendedor, ele só tem a função de vender na empresa. A empresa tem CRM, a empresa tem sistema de estoque, de gestão, a empresa tem todo o processo o CRM, por exemplo, nessa empresa última, ela tinha a integração com o WhatsApp, então era muito mais fácil, chegava o lead, o vendedor respondia, já operava dentro do WhatsApp dele, sem ter que cadastrar, por exemplo, no telefone celular. Ok. O vendedor não executava. Aí você vai falar assim, por que o vendedor não queria? Porque o vendedor é ruim? Porque o vendedor não tem comprometimento? Existe um pouco disso. Mas, em sua maioria, porque ele não tem processo de trabalho. Então, o que eu digo para você? Vamos lá. Qual que é o teu processo de trabalho? Bom, de manhã eu tenho que despachar, exemplo, né? Eu tenho que despachar algumas coisas burocráticas. Ok, você coloca isso no papel. Perto da hora do almoço, eu tenho que fazer todos os contatos com as transportadoras para confirmar o recolhe da mercadoria. Ok. Aí, após o almoço, eu tenho que confirmar se todas as mercadorias foram retiradas. E no período da tarde, eu tenho que certificar que os clientes receberam. Lógico que eu coloquei pequenas coisas aqui, exemplo de 4 só. Por quê? Só que nesse interim, você vai ter mais funções, nesse interim, toca o seu telefone. Nesse interim, um cliente pode te ligar. Nesse interim, se você for um intraempreendedor, deu um problema e o seu direto te chamou para resolver esse problema.
Nesse interim, alguém da sua residência ligou pedindo algo que você tenha que fazer. Então, a vida, ela é pulsante do empreendedor. Então, o que acontece? Você acaba deixando passar situações, né? Então, o que o meu amigo colocou aqui é fantástico. Planejamento estratégico, né? Também é fundamental. É isso aí, Edson. Então, eu só estou falando de uma linguagem mais simples, mas é perfeita a sua observação. As pessoas não fazem isso, né? As pessoas não têm planejamento. As pessoas fazem as coisas de um modo automático, de um modo sem nenhum controle. Então, o que vai acontecer quando você não tem processo? Vai acontecer o que é mais comum, tá? Você passa o dia trabalhando muito, gastando muita energia, né? Bastante energia, e aí ao final você descobre o quê? Que você simplesmente deixou passar várias tarefas que você precisava fazer e não executou essas tarefas. E aí eu te pergunto, como é que você vai resolver isso? Né? Como é que você vai fazer? Aí num dia acumulando outro dia, assim vai virando aquela bola de neve. Aí o cliente reclama porque você se comprometeu com prazo e não atendeu. Aí o outro cliente que atrasou a mercadoria, você tinha que dar um feedback para ele ou um retorno e não deu também, né? Aí você atrasou de, por exemplo, imputar algumas informações para que a esteira do processo de trabalho da sua empresa acontecesse, você não imputou, e aí você fica, puxa, se você for intraempreendedor, por exemplo, você vai falar, eu estou sobrecarregado, o que eu vou fazer? Eu até entendo que você tem as situações que vive na sua empresa que você fica sobrecarregado, mas a questão é, como você vai resolver isso? Qual é a atitude que você vai tomar? Não adianta também você só ficar reclamando, né? Você tem que ter um processo, um planejamento e chegar para o seu direto, se você for intraempreendedor, e falar, olha, eu estou com esse problema, se a gente fazer desta forma, vai me ajudar e vai resolver. Talvez ele faça uma lapidação, um ajuste de acordo com o que ele também possa pensar, mas não adianta você chegar com um problema. Você que é empreendedor tem que entender que você tem que pensar na solução, tá? Por que na solução? Não adianta apontar os erros. Apontar os erros é importante, mas você ter a solução é fundamental, porque você está na linha de frente. Você é a pessoa que sabe o que está acontecendo, porque no papel, às vezes, se coloca uma situação e ela não está ocorrendo, né? Então você tem que ter o quê? O processo e chegar no seu direto e falar, olha, o problema está aqui e eu acredito que fazendo dessa forma vai mudar, certo? Ok. E se você for empreendedor, ainda mais, né? Aí você já sabe que você é a única pessoa que pode responder. Então, olha só que coisa interessante. Se você hoje é um intraempreendedor, não existe momento melhor para você ir treinando, para você ir aperfeiçoando, para você ir melhorando a sua gestão, né? A sua gestão de planejamento, a sua gestão no dia a dia, melhorando a sua gestão para resolver as coisas, ter solução, porque eu vejo muito no ambiente corporativo, as pessoas apontarem com muita facilidade o problema, mas a solução não. Então o importante é ter a solução. Pode ser que a sua solução não seja utilizada, mas com base no que ela propôs ali na situação, ela pode ser melhorada, ajustada, evoluída, né? Então é muito importante, você que é empreendedor, saber e entender quando a gente fala assim, olha, o seu local de trabalho, a sua mesa, o exemplo, né, que a gente dá, é a tua empresa. Ela tem que funcionar como se fosse a tua empresa. Tem duas coisas que podem acontecer se você tiver essa visão de intraempreendedor na tua empresa. Tem duas coisas que podem acontecer, eu posso garantir para vocês. A primeira coisa é você ser um funcionário que vai ser valorizado, reconhecido e muito provavelmente você vai ser promovido. E além disso, né, a outra coisa que pode acontecer, se você eventualmente vier a ser um empreendedor, é certeza que você vai ter sucesso, certo? Então pense dessa forma, tá? Bom, meta. Você tem meta no teu negócio? Você que é empreendedor, olha, por exemplo, você tem lá vamos dar um exemplo aqui, um produto, você tem vou aproveitar a Unicar que entrou aqui, ó, você tem aí processo de estética de veículos, lavagem de veículos, como você utilizar o nome. Você tem meta? Ou a tua meta é aquela meta assim, bom, eu tenho que pagar 2 do aluguel, 1.000 do não sei do que, mais 500 não sei do que, dá 4.000,
aí eu preciso pagar mais 2 aqui, aí eu preciso ganhar 6 mil. Essa é a minha meta. Isso não é meta, pessoal. Isso é arrumadinho. É o melhor nome que eu posso usar, arrumadinho. Então você tem que ter meta, seja qual for o teu trabalho, né? Se a sua meta, né, for de produto, se a sua meta for de serviço, se a sua meta for do que for, do que seja que for, tem que ter meta, tá? Por quê? Como você vai crescer teu negócio se você não tem meta? Você vai ficar no puxadinho, no arrumadinho, né? 6 mil, um exemplo. Você ganhar 6 mil, você vai ficar ganhando 6 mil o resto da sua vida, né? Porque se conseguir, claro, você não tem aquele controle que às vezes quando você é empreendedor, você reclama, poxa, tem que bater a meta. Aí vem o seu direto e fala, pô, preciso de mais tanto, né? Você fecha a meta semanal, tá, pessoal? Esse negócio de meta mensal, ela é boa, mas ela é um ponto de referência. A cobrança, o acompanhamento deve ser semanal, tá? Meta é semanal, não tem outro jeito, ok? Se não for semanal, você não vai evoluir. Então, o que acontece? Quando você está na intraempreendedor, você está lá, seu chefe chega e fala, você precisa de mais 2, mais 3, e você às vezes não gosta muito dessa observação. Então, eu falo para você, é muito importante isso. Então, se você tem um serviço de estética, quanto você precisa para pagar teu custo operacional? Aí eu preciso de X valor. A partir daí, você começa a ter lucro, certo? Ok. Mas a pergunta é, quantos carros você tem que atender por dia para você atender essa meta? Olha, eu tenho que atender 5 carros. Mas 5 carros não vai dar porque vai dar R$200, um exemplo. Eu preciso então de 8 carros. Só que aí você chega na observação que você não tem energia capaz de atender 8 carros, só 5. Como resolver essa equação? Como você vai fazer se você tem que ter 8 carros para atingir sua meta diária? Porém, você não tem espaço, você não tem pessoas, você não tem capacidade de atender 8 carros, mas você tem que fazer o valor de 8 carros. Se a gente pegar aí um valor de R$40, né, você vai ter que ter R$320 por mês por dia de faturamento. E você só pode atender 200. O que você vai fazer com esses 120? Aí, para quem assistiu a live do Cachorro Quente, que alguns criticaram e não entenderam que eu não estou aqui só para o grande, e sim para o médio e o pequeno entender um linguajar simples, aí você vai lembrar que eu dei sugestões de inovações onde você vai agregar valor no teu negócio. Então, é lógico que eu estou sendo bem simplório, mas se ele for só lavar o carro, você pode oferecer outros serviços, que a sua lavagem sai de R$40 por carro, por exemplo. Se você agregar aí R$20 por carro, se for o caso, né, você já tem aí mais R$100, falta só 20, já ficou mais fácil, né? Então, dá para você agregar valores, tá? Então, o que você pode agregar? Exemplo, vou falar coisas rápidas aqui. Você pode vender para o seu cliente uma paleta de para-brisa, que é uma coisa que poucas pessoas, e você que está me assistindo agora, seja quando for, lembra que quando chove que você descobre que a tua paleta do carro não está boa. Então, você pode vender essa paleta. Junto com isso, você pode vender o aditivo do limpador de para-brisa, que vai ser melhor para a limpeza e ainda vai durar mais a sua paleta. É só um dos exemplos que você pode agregar. Como a Unicar é diferente, que a Unicar já tem outros serviços, como proteção de pintura, higienização, ar-condicionado, eles fazem a limpeza, eles têm uma gama muito legal. Mas enfim, você pode agregar, seja qual for o teu trabalho. Não importa qual é o teu ramo de atividade, você que é empreendedor. Então, eu tenho uma quitanda, ok. A pessoa chega lá, você tem uva? Tenho uva. Aí você pode dar para ela experimentar uma pera, uma melancia, um melão, um mamão. Dificilmente ela não vai levar mais uma fruta. Entende? Assim como a gente já deu exemplos aqui em outras lives da padaria, né? A padaria faz o quê? Ela vende o pãozinho, mas ela vende o frio, vende a manteiga, vende um pão doce, vende um sonho, né? Então, essa do sonho é muito clássica e as pessoas às vezes esquecem, né? Acho que já foi falado aqui. Bota lá um sonho você divide em vários pedaços. Quer provar? Provou, levou, é difícil, né? Enfim, atitude e meta, tá bom? Sem meta, você não vai evoluir no teu negócio, tá? Juntando um pouco com o processo e juntando com o amigo ainda falou ainda há pouco aí sobre planejamento. O planejamento estratégico que ele citou é muito importante, sim. Por quê? Onde você vai
né, aplicar a tua energia. Porque você tem um negócio. Onde você vai divulgar? Às vezes você pode falar assim, bom, eu vou fazer um outdoor. Será que se você fizer o outdoor, o valor que você vai investir vai dar o mesmo retorno que você pôr na mídia digital? Ou se você colocar no segmento ou num grupo específico, né, que tenha, por exemplo, se a gente pegar aqui, me veio à mente agora, o pessoal que tem carro antigo. Se você vende peça para carro antigo, né, você fizer um outdoor, eu acredito que vai te dar resultado. Mas diferente de que ir num encontro de carro antigo, onde todos falam a mesma língua, né? Então você tem que ter um planejamento de onde você, porque às vezes a pessoa, onde você vai investir, a pessoa passa assim, ó, puxa, eu investi no digital, aí eu investi não sei aonde, eu fiz tal coisa, fiz isso, fiz aquilo, e não tive resultado. Mas a pergunta é, você teve um estudo para fazer essa evolução, para fazer essa aplicação, para você divulgar? Você teve um trabalho antes disso? Você estudou aonde você ia fazer a propaganda, ou você pegou o que muitas pessoas fazem? O que é mais fácil, ou que alguém chegou oferecendo e falando que é o melhor? Eu nunca vi, eu que já estou há algum tempo na área de gestão comercial, um anunciante, seja de qual for a plataforma dele, chegar e falar assim, olha, você quer anunciar na minha plataforma? Seja qual for, digital, offline, online, você quer anunciar? Cara, ela não dá resultado, ela é muito fraca, mas pode anunciar. Eu nunca vi. Todas são as melhores, todas são fantásticas, todas são unânimes, né? Então, você tem que estudar, você tem que ver, né? Eu, por exemplo, tinha uma ocasião que tinha muita propaganda de rádio, a pessoa falou, minha rádio é isso, a minha rádio é aquilo. O que eu fazia? Eu fazia uma coisa simples, por incrível que pareça, uma coisa muito simples. Primeiro, eu começava a ouvir a rádio, para ver se as músicas, o tipo de comentário, né, o tipo de pessoa, e depois, como a gente trabalhava com automóvel, tinha uma certa facilidade. Todo automóvel que chegava para fazer a revisão, eu pedi para que o consultor técnico verificasse a rádio que ele estava escutando. Então, por exemplo, eu estava na cidade de Campinas. E aí o pessoal falava assim, a minha rádio XFM, eu espero que não exista, acho que não, XFM é a melhor, é a mais ouvida, ok. Aí eu pegava por uma amostragem, né? E aí eu verificava, de 10 carros que chegava, nenhum ouvia X, e o camarada falava que era melhor, né? Essa é só uma das artimanhas, tá? Como outras que você pode estar utilizando. Você tem que estudar o teu negócio, né? Eu já dei algumas dicas também de falar assim, ó, o que o seu concorrente faz, não quer, porque a concorrência, pessoal, não é uma coisa ruim, né? A não ser que seja uma coisa desleal, mas se é uma concorrência, ela é boa, porque primeiro você trabalha na onde ela erra. Você vê o que ela faz de bom e você faz melhor, né? Então, você tem que analisar também a concorrência, né? Você pode estar observando o que ela faz, ver os anúncios que ela usa, né? Ver onde ela anuncia. Se você for analisar, é meio que um caminho andado, né? Agora, tome cuidado para você não chegar para a concorrência e falar assim, olha, quando é que você anuncia? Ele fala, olha, na Rádio X é bom. Cuidado, tem muito isso também, tá? Então, planejamento é tudo, onde você vai investir, onde você vai gastar a sua energia. Não adianta você fazer um evento, né, de peças de carro antigo, por exemplo, numa feira de veículos 0 km. Não vai funcionar, né? Não funciona, né? Você fazer um espetinho num evento vegano, não vai rolar. Aí você vai falar assim, poxa, tinha uma festa fantástica, uma apresentação maravilhosa, 1000 pessoas, eu não vendi nenhum espetinho. Aí você vai ver, era um evento vegano. E aí? Quem que está errado? Você, né? Então, pessoal, tem que estudar, tem que buscar informação, tem que ser criativo, senão você não vai evoluir. Tenha certeza disso, tá? Eu quero deixar aqui também para vocês, quem quiser mandar no direct, como o pessoal normalmente faz aí, fica à vontade de mandar no direct. Essa pergunta é muito interessante. Quais são as suas dores, você que é empreendedor? Quais são as dores que você tem, né? O que te incomoda? Porque eu tenho certeza que se tivesse 10 empreendedores aqui agora, na minha frente, ao vivo, aqui, falando comigo do meu ladinho, e eu falo assim, qual é a sua dor? Ah, então, ele talvez desse uma enroladinha, mas ele ia falar assim, dinheiro. Qual que é a sua dor? Então, eu tenho um projeto muito bom, é fantástico, meu projeto assim é surreal, é top master, porém, dinheiro. E a sua? Não, então, a minha é o seguinte,
O meu negócio é bom demais, o meu negócio é muito lucrativo, mas eu precisava de capital. Então, vai ser todo mundo nessa linha. Mas eu quero dizer que dinheiro não faz a diferença para empreender? Faz. Mas ele é tudo? Não. Haja vista, eu vou dar uma lembrança aqui para vocês. Eu não vou falar a marca, porque senão posso ter problema, mas vocês vão se recordar que um programa muito famoso na ocasião, a TV era ainda, a TV fechada ainda, a TV aberta ainda era muito famosa, que era lá no Faustão, isso eu posso falar, que era o Faustão lá, e uma marca de um produto aí de veículos investiu um baita dinheiro, mas muito dinheiro. Ela começou a fazer propaganda que ela ia ter muitas lojas, ela ia não sei quantas lojas ao mesmo tempo, ela fez muita propaganda, realmente ela revolucionou o marketing nessa ocasião. Ela fez um estardalhaço absurdo na propaganda de veículos, né? Aí eu vou falar para você que eu não vou julgar essa marca, não é o meu objetivo, tá bom? Só quero dizer para vocês, eu não estou dizendo que a ação dela foi certa ou foi errada. O que eu quero dizer para vocês é que ela tinha muito dinheiro, investiu muito capital, porém ela não teve o êxito que ela esperava. Ele até teve por um período, mas não se consagrou. Então, o dinheiro, como todo mundo aqui já ouviu falar, ou teve um comentário, você viu a situação de tal empresa, o camarada tinha muita grana, ou a família investiu muito dinheiro e não deu certo. Então o dinheiro, você que está empreendendo, é muito importante, mas ele não é tudo, né? Tinha até uma propaganda de uma marca aí de pneus que falava assim, potência não é nada sem controle, é meio que isso. Se você tiver a grana, vai ser muito bom. Tudo bem que se você for um multimilionário, você vai poder errar bastante, né? Mas só o dinheiro não vai resolver seu problema. Então, o que eu penso? Quando você estiver no teu negócio, empreendendo, e você tem o capital lá regulado, o que você tem que fazer? Separa por algum momento, ou chama uma pessoa que possa, porque, toma cuidado, pessoal, eu vou falar uma coisa muito importante. Você chega para um amigo e fala assim, o que você achou da minha live? O que você achou da minha live? Não, pô, tua live é top. Eu falo, não, tá bom, obrigado. Mas o que você achou de ruim? Aí ele, não, o que você achou de ruim? Eu preciso saber o que você achou de ruim. Aí ele fala, não, é que tal coisa. Então, tomem cuidado, você que é empreendedor, só tem amigo. Que todo mundo fala que você é muito bom. Só que você vê que o teu negócio não prospera. E você é bom pra caramba. Quando eu quero dizer bom, não tô falando da pessoa, tô falando de executar o trabalho que você tem. Então, você tem que ver os resultados. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, amigo de todo mundo. Você pode ser muito bonzinho, mas se você é eficaz, né? E o seu negócio é realmente bom. Então, quando você estiver nesse momento que você está analisando o seu negócio, ou você faça para você a pergunta, ou você pegue alguém que seja sincero contigo e fala assim, onde será que eu estou errando? Onde que eu posso melhorar? Porque as pessoas têm muito esse problema, né? Então ele foi lá, vamos dar um exemplo aqui para fugir de algumas coisas que já estavam acostumados, um excelente padeiro. Ele era o padeiro que a padaria vivia lotada, o pão dele era o melhor pão do bairro. Ele capitalizou, resolveu montar a padaria própria, ok, perfeito. Só que a padaria dele não decola. Num primeiro momento ela deu aquele boom, teve a inauguração, o padeiro tal, beleza, tal, e depois não decola. E aí ele fala, mas o meu pão é o mesmo, sou eu que faço. Mas onde você está errando? Onde você precisa melhorar? Né? Então, você tem que ter essa visão de que você não é perfeito e que pessoas precisam te criticar. Quando eu falo para vocês do hater aqui, que ele é tão carudo que ele manda no direct, né? Porque se ele mandar aqui no comentário alguém pode conhecer e já desmascarar, tudo bem, deixa falar, mas a reclamação, o questionamento, as observações são importantes para que você melhore o teu negócio. Tá? Então, eu vejo muito isso no empreendedor. Assim, o camarada, o cliente chega, faz a reclamação, ele resolve, ele tem todo esse tato e tal. Ele vira, o cliente vai embora e fala assim, isso aí é um louco, isso aí é um sem noção. Será? Né? Mas só por causa que
o pão estava com pouco sal, ele veio reclamar, né? Só por causa de um detalhe, mas é de detalhes que fazem a diferença, tá? Eu não gosto de estender muito, não. Depois eu tenho uns amigos aqui do mal que ficam me sacaneando. Mas na arte marcial, o detalhe faz toda a diferença, pessoal. Um pequeno detalhe você consegue acertar um movimento e um pequeno detalhe você erra todo o movimento, tá? Então, o empreendedor tem que saber que detalhes fazem a diferença, tá? É muito importante isso. Agora, a pergunta que fica, né? Esse ano está sendo um ano desafiador. Nós temos um novo presidente, independente de definições de cada um, mudou um presidente, não importa quem seja, mudou um presidente. Então é normal ter algumas divergências, algumas dificuldades, e o mundo está vindo de várias crises, não é só aqui, e está sendo um mundo cada vez mais desafiador, e o Brasil não ia ficar fora disso. Ok, diante disso, o que você mudou esse ano em relação ao ano passado, que você falava assim, não, esse ano está acabando, eu tenho que mudar umas coisas, a gente fala assim, né, eu tenho que mudar umas coisas, eu vou fazer uns ajustes, é bonito, ó, olha como eu vou falar bonito agora, eu tenho que mudar umas coisas, fazer uns ajustes, realinhar alguns detalhes aí, entendeu? Melhorar algumas situações aí que eu não posso mais que elas permaneçam, né? E certamente, né, eu vou ajustar meu network, né, e alinhar todo o brand da minha empresa, que seria o brand, o meu marketing. Esse ano eu vou ter que revolucionar. Tudo bem, tá errado? Não, não tá errado, tá certinho. A pergunta é, você fez? A pergunta é, se você falou ano passado vários pontos que você teria que mudar. Primeira pergunta, qual ponto você mudou? Segunda pergunta, quais pontos você ainda lembra que você falou? Lembra que eu falei no começo aqui? Você tem que anotar, tem que ter planejamento. Então você pensou em fazer uma mudança, naquele momento você teve aquela ideia maravilhosa, puxa, acho que vai dar isso aqui e tal. E não, voltando, vamos esquecer grana, vamos falar de atitudes, né, de energia. E você não mudou, você não alterou nada, você ficou só na conversa. E mais um ano está se passando e você mais uma vez vai chegar e vai falar de novo que não, agora vai. E você não vai. Isso serve tanto, isso é bem assim, acompanha muito também pessoal, né? Eu vou mudar de alimentação, eu vou parar disso, eu vou parar daquilo, eu vou melhorar isso, eu vou fazer aquilo que eu não tenho que fazer, não faço. Ok. Então, gente, começa por aí. Planejamento é tudo isso daí, tá? Processo é tudo isso daí. Então, comece a mudar os seus hábitos. Comece a ter um fluxo que você vai anotar. Eu vou falar de mim, tá? Vocês já viram que eu postei algumas caminhadas matinais aí. Muitas das vezes eu estou caminhando, aí fazendo a minha caminhada e tal, e eu tenho ideias. E eu pego o celular, que eu vou ouvindo aqui no celular, uns podcasts que é bom, pode ouvir a gente. Aí eu vou ouvindo, e aí me dá uma ideia. Eu não paro de treinar, eu continuo caminhando, dou pause, pego, mando uma mensagem para o meu próprio grupo, ou se você que nem eu tenho 2 celulares, que o outro é um de cada negócio, mando mensagem para aquele celular. E daquele jeito, né? Pintar a parede de azul, que vai ficar mais bonito. Mudar a prateleira do canto esquerdo para o lado direito, que eu acho que vai ter uma visão melhor de quem passa do outro lado da rua. É desse jeitão, assim, do jeito que a ideia vem grossa mesmo, você passa. Dica que eu dou, passa, né? Passa. Uma hora, se eu criar coragem, eu mando um áudio aí, postado aí, pra vocês verem os absurdos que eu falo. Por quê? A tua ideia tá muito ali. E quando você ouve aquele áudio depois, muito sem noção a princípio, fala, é verdade. Aí você escreve, aí você anota, você digita, faz do jeito que quiser, mas aí você desenvolve o tema e aí você evolui com a conversa, tá? Então é muito importante você ter essa visão, tá? É muito importante, ok? Então tenha essa visão de mudança, né? Então, para assim finalizar, o que você mudou esse ano? Esse ano eu não mudei nada. Legal, você não mudou nada esse ano? Não. No último semestre, nada. Só está alimentando o nosso amigo King Kong, né? No último trimestre. Então vamos lá, no último mês, o que você mudou no último mês? Nada também?
Então você tem que mudar você, né? Como você é empreendedor, você não pode se auto-mandar embora, como dizia um comediante aí, um personagem. Então, galera, mude, entendeu? Faça a diferença, porque se você não mudar suas atitudes, se você não tiver processo, se você não tiver meta, se você não tiver planejamento estratégico, você não vai evoluir. E aí, eu acho que agora está bem claro aqui nessa live que não é nada bicho de sete cabeças, porque você pode ouvir num evento lá muito bacana, não estou criticando nada, estou vivendo a realidade, que às vezes você tem pouco habitualidade com essa linguajar, você não tem todo o conhecimento, às vezes, para discernir tudo que é falado. Você está lá numa apresentação, numa palestra, você até pagou para estar lá, às vezes caro, e olha, você tem que ter planejamento estratégico para que você possa evoluir o seu negócio e aplicar as energias corretas no momento certo, com a atitude ideal, para que isso se retorne em benefícios, né? E você amplie não só o seu negócio, quanto o seu network. Olha como eu falei bonitinho, só que você não entendeu bolhufas, né? Aí o que eu quis falar no começo da live é a mesma coisa de uma maneira mais simples, tá? Então é isso, tá? É por aí que você tem que seguir o teu negócio, tá bom? Bom, seguindo aqui o nosso raciocínio, né? Como é que é ter essa visão de inovar? Galera, hoje com a internet está muito fácil inovar. Eu vou contar rapidinho o que aconteceu hoje comigo, tá? Hoje foi um dia que, como eu falei no começo da live, eu não sei se todo mundo viu, que nada deu certo. Tá? O vídeo de chamada, eu gravei uns 10 vídeos, aí o Instagram travava, aí teve um que ficou perfeito, maravilhoso, tá? Eu não sei o que aconteceu, não saiu o áudio, enfim. Com a internet, para inovar, não tem segredo. Verifique o que a concorrência faz de bom, o que os outros fazem de bom. E outra coisa, eu particularmente vejo muito fora do Brasil também. Eu olho fora do Brasil. Eu olho no Brasil, mas eu olho fora do Brasil. É importante você vai fazer exatamente igual? Não, mas você vai pegar muitas pontas ali, muitos detalhes, como eu disse, os detalhes fazem diferença, que podem fazer você evoluir no teu negócio e você pode adaptar no teu negócio. Você pode inovar o teu negócio. Então você tem que prestar muita atenção com isso, tá? Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Existe uma loja aí de alimentos, de queijos, né? Que o camarada posta quase rotineiramente, ele cortando queijo diferente, divulgando a marca do queijo, o tipo do queijo, aí ele faz aquela encenação do aroma, aí do sabor, aí ele corta o queijo com um sistema muito legal, diferenciado, tal, beleza. Não só satisfeito em ver, fui conhecer. O lugar não tem nada que desmereça, o cara tá de parabéns. Eu não estou falando nomes, porque às vezes as pessoas podem se incomodar com isso. Só que o lugar, quando você chega lá no físico, você tem que dar os parabéns pro cara. Porque é um lugar pequeno, é um lugar que não é vistoso, é um lugar que não chama a atenção de ninguém, tá? É o lugar menos provável que você possa imaginar quando você chega lá diante do que você vê aqui. Aí você tem que dar os parabéns pro cara. O empreendedor é muito bom, entendeu? Porque o que acontece? Como os queijos dele são queijos muito maturados, ele vende, acredito eu, ele vende muito pela internet. Então você coloca uma embalagem lá apropriada e você pode despachar, né? E ele atrai muito também para entregas delivery nas regiões. Quer dizer, o cara inovou. Como é que ele fez isso? Ele pesquisou, ele buscou informação, ele foi atrás, né? Como, por exemplo, tem o meu amigo Leonardo, que entrou há pouco aí na live, é um cara que a gente discutiu já numa live com ele, como que você vai passar um curso, né, de martelinho de ouro online? Se você voltar 5 anos atrás, 5 anos, não vou falar mais que isso, fizesse uma pesquisa de rua, todo mundo ia chamar você de maluco. Como que você vai fazer um curso de martelinho de ouro, de desamassar coisas, né? Por internet, isso não vai funcionar nunca. E foi um grande sucesso. O Léo aí tá só evoluindo com os cursos dele e com o trabalho dele e formando cada vez mais pessoas. Então, isso é inovar, isso é mudar, né? Agora, a questão é, você está preparado ou você é aquela pessoa que montou, abriu ou herdou um negócio? Olha lá, ele me mandou aqui, não foi fácil, mas foi top. Eu sei, Léo, parabéns.
Então, você herdou, você montou, você criou um negócio, como é que é a tua história? E aí você é aquela pessoa que faz um negócio e acha que, bom, agora eu montei um negócio, né? Tô tranquilo, é só administrar a grana que vai cair no cofre. Não é assim que funciona. Empreender não é isso, por isso que é empreender, né? É o tempo todo você trabalhando, aprendendo, evoluindo. Então, você tem que estar disposto a inovar. Deixa eu dar uma dica para você que é empreendedor. Muito importante. Se você acha que você que hoje é um intraempreendedor, está treinando lá, como a gente falou no início da live, está treinando bastante, e aí você vai sair do teu negócio, do teu emprego e virar empreendedor para trabalhar menos, não sai não, fica aí. Então você que é empreendedor e acha que vai só ficar na boa, você está errado. E aí você fala assim, meu negócio não evoluiu. Não evoluiu por quê? Você não evoluiu. Você é o negócio. É isso a realidade. Se ninguém te disse, eu estou dizendo para você. Se o teu negócio não evoluiu, é porque você não evoluiu. Esse projeto que eu tenho da Proline Soluções Digital, porque eu, ao longo da minha carreira, ensinei pessoas, ajudei pessoas, promovi pessoas, evoluí pessoas, fisicamente. Esse projeto digital é um desafio para mim. E eu, particularmente, vou dizer para vocês que ele é um sucesso. Tá certo? Por que ele é um sucesso? Porque eu não desisto. Porque eu vou fazer ele acontecer. Como eu sempre fiz. Eu vou dar esse exemplo meu, pessoal, para não ficar aquela coisa, como eu sempre digo, eu não li num livro, para você. Poxa, se eu sempre determinei os meus projetos grandes, eu fiz projetos grandes, né? Eu sempre fiz para quem era o meu provedor, porque eu não vou fazer para mim. Vai ser um pouco mais árduo, como o meu amigo Léo falou aqui, não foi fácil? Vai, mas isso faz parte do processo. E eu quero só lembrar que eu já falei isso também do sucesso. O sucesso, pessoal, não é chegar, tá? Sucesso, quando você chega nele, é uma parte. Porque hoje, você que é um intraempreendedor, vamos exemplificar, você tem uma receita aí dos seus 3 mil reais, você montou um negócio, você está ganhando seus 6 mil reais, e você vai falar, estou no sucesso absoluto. Eu quero dizer para você que você é um acomodado. Porque se você está montando um negócio para querer ser medíocre, como a gente já falou em outras lives, então se você se ofendeu, é porque você não participou das outras lives. Então eu não vou falar de novo. Se você quer ser medíocre, como foi imputado pela sociedade por você, seja medíocre. Mas eu, e muitos que eu conheço, que eu trago aqui, inclusive quinta-feira eu vou trazer um empreendedor, mas depois tem mais empreendedores para vir, todos eles, se você perguntar para eles onde você quer chegar, é clichê a resposta, mas o céu é o limite, né? A Unicar começou com um projeto, mudou, ela tinha um outro nome inclusive, ela evoluiu para um projeto ainda maior, não é isso? O meu amigo Wagner tinha uma adega de bebidas. Wagner, se eu falhar alguma coisa você me cobre, mas hoje ele tem telefonia, ele tem estética feminina e ele tem vistoria de veículos. O Leonardo também começou com um processo de estético puro e simples, evoluiu para o martelinho, agregou no polimento, estético e mais outras coisas, evoluiu para o curso e foi embora, né? Então, o que acontece? Ele até colocou aqui que agora ele tem um grupo de Telegram para dar suporte para os alunos vitalícios. Ótima ideia. Acho que eu vou copiar, Leonardo, depois a gente conversa sobre isso. Mas o que acontece, pessoal? Eu, com a Proline, tenho um compromisso comigo. Então, se o seu negócio não der certo, independente de qualquer coisa, o responsável, quem não deu certo, foi você. Agora, também vamos deixar claro, eu já empreendi várias coisas ao longo da vida, como todos aí, o próprio Wagner, nosso amigo, falou que já teve 3 negócios que não deram certo, né? Então, assim, o importante é você saber que quando você não dá certo, você evolui, tá certo? Então, assim, se o teu negócio está indo bem, parabéns, a responsabilidade é sua. Se o teu negócio está indo mal, a culpa é sua. A culpa não é do governo, a culpa não é da economia. Você escolheu empreender, você escolheu morar aqui, você vive aqui, você sabe quais as condições, né? É igual você falar que vai morar no Rio de Janeiro, não é isso? E não querer ter mar. Pô, mas você já sabe que tem mar lá. Então, se você está empreendendo no Brasil, você já sabe a realidade do Brasil. Então, não se apoie, né, no meu amigo King Kong. É muito importante isso, tá? Agora, onde que você busca energia? Onde que você busca informação? Onde você inova? Né? Então, a internet está cheia de... Aqui na Proline é um lugar,
Inclusive, eu vou fazer um convite aqui. Se você quiser discutir algum tema comigo, você que é empreendedor, você está convidado. É só você me chamar no direct, a gente combina, a gente vê a data que a gente pode fazer, não tem problema nenhum, né? Não é uma questão de afronta. Às vezes eu falo, é o meu jeito de falar, as pessoas ficam preocupadas. Não é aqui para contestar ninguém, é para você trocar experiência, dar dicas, e se você quiser algo mais pessoal, mais próprio, pode chamar que a gente passa orientação também, tá bom? Já teve gente que nos chamou, foi passada orientação. Estamos aqui para colaborar com você. Não é só pontuar, não. A gente vai estar evoluindo no negócio, tá? Agora fica uma pergunta aí para você também analisar, né? Você foi surpreendido quando você começou o seu negócio, né? Você planejou, você teve surpresas no seu negócio? Porque se você não teve, você vai ter. Pode ter certeza, tá? Agora a questão é como você lida com isso ou como você lidou com isso, né? Então assim, ó, vou fazer aqui um convite. Se você é um empreendedor que teve um desafio no teu negócio que você não esperava, né? Manda no direct aí o que você passou, como você resolveu, né? Como que você desenrolou esse assunto aí. Porque isso pode virar exemplo para outras pessoas. Como eu disse, a gente tem que compartilhar para somar. Dividindo e somando, dividindo e multiplicando, como você preferir falar. O importante é que se você divide, outras pessoas não cometem os mesmos erros que você cometeu. O ponto de eu estar aqui é compartilhar mais experiência com vocês, tá? Então, vamos lá. Estamos aqui chegando ao final. Vou pedir para vocês, por que eu não estou impulsionando meus anúncios? Eu ainda acho que não é o momento. Eu ainda prefiro ter, como eu estou evoluindo pouco até, 120 seguidores, 130 seguidores, só que são pessoas reais. Não são pessoas que eu comecei a seguir para me seguir, são pessoas reais, são pessoas que têm fundamento, são pessoas que têm ligação com o negócio, entende? Então, eu vou pedir um favor para você. Pega e compartilha com 3 contatos essa live. Você vai me ajudar? Claro que você vai me ajudar. Mas talvez um pouco do que a pessoa vai ouvir aqui vai ser importante para ela. Pensa nisso também. Tá? Quantas vezes você já não viu um tema que te despertou algo que você nem imaginava, né? Então, me ajuda, mas ajude outras pessoas. Não pense só que eu estou sendo egoísta em pedir para você compartilhar com 3 contatos. Compartilha com 3 contatos, pode ser que ajude eles, tá bom? Então, faça o seu comentário. Se você quiser comentar, criticar, se você não gostou de alguma coisa, fique à vontade. Nós estamos aqui para evoluir sempre, tá bom? Os canais que a gente usa é o Instagram, o Facebook, o YouTube e o TikTok. Não está tudo atualizado. O mais atualizado hoje é o Instagram, por enquanto, mas estamos atualizando conforme a necessidade, não, né? A disponibilidade, porque a nossa equipe aqui é muito gigante e ainda não dá tempo de fazer tudo na velocidade que a gente gostaria. Sugestões, por favor, de temas. Já temos 2 temas para discutir, tá? Em breve eu vou trazer. É o tema de contabilidade, onde envolve imposto, receita e tudo mais, e meio que junto, um falando com o outro, que é a parte de precificação. Se você precifica corretamente a tua mercadoria ou o teu serviço, isso vai te ajudar bastante, tá bom? Então, quero agradecer a todos que ficaram aí colaborando, aos meus amigos, muito obrigado, a você que vai compartilhar, seja quando for que você vê essa live, muito obrigado. Colabora com a gente, é muito importante, tá bom? Fiquem em paz e até a próxima quinta-feira às 19h estamos de volta, tá bom, pessoal? Até logo, mais uma vez, muito obrigado. Proline Soluções, quem divide sempre multiplica.